Você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma devocional do dia. Esse devocional que acontece todos os dias ao vivo, de segunda a sexta, melhor dizendo, às 7h30 da manhã aqui no Instagram. Depois fica gravado no YouTube, para que você possa ouvir, que você possa compartilhar, para que você possa estudar mais pausadamente, para que você possa mastigar desse alimento espiritual que nós recebemos todos os dias do Senhor. Hoje nós vamos meditar sobre restaurando o temor do Senhor. Eu vou ler com vocês um trecho que está no livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias está lá no Velho Testamento, então vem depois de Salmos, Provérbios, vem depois de Isaías, está lá no finalzinho já do Velho Testamento. Eu vou ler com vocês do capítulo 32 e vou ler dos versículos 38 até o 41, certo? E depois a gente vai voltar em um versículo especificamente. Então, se você está com a sua Bíblia aí, eu estou lendo na versão NVI. Mas se você tiver sem a Bíblia, não tem importância, você pode prestar atenção e eu vou ler para você, tá bem? Diz assim, Jeremias 32, a partir do versículo 38. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e os seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que eles me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Que bênção essa palavra de Deus para nós através do profeta Jeremias. Que promessa maravilhosa para nós, para nossa casa, para os nossos filhos, para nossa descendência. O Senhor fala isso, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu darei a eles, isso inclui a mim, a você, a nós que reconhecemos Cristo como Senhor, Salvador, nós que cremos nesse Deus vivo, verdadeiro, que fala conosco, darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem, para o bem de seus filhos e dos seus descendentes. O temor a Deus nos faz bem. O temor a Deus nos leva nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós. O temor a Deus prepara o nosso coração e nos dá a humildade para reconhecer quem é o Senhor e nos colocar nos nossos lugares. Nós reconhecemos a nossa natureza limitada, pecaminosa, nosso coração enganoso. Então, o temor a Deus, para que me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem. É para o nosso bem, é para o bem dos nossos filhos, é para o bem da nossa descendência. E aí vem aqui essa promessa do Senhor. Farei com eles uma aliança permanente. Eu jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que eles me temam de todo o coração, para que jamais se desviem de mim. Ô, gente, essa promessa tem que encher o nosso coração de alegria. Essa é a palavra do Senhor para nós, promessa dele. Ele fará conosco uma aliança permanente. Essa aliança só não foi feita ali com o povo de Deus à época do profeta. Essa aliança se estende a nós até hoje. Mas o Senhor fala o seguinte: eu jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que eles me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. E é nisso que a gente vai meditar um pouquinho na nossa devocional de hoje. Aí depois eu coloco, viu, gente? Mas é Jeremias, capítulo 32,
dos versículos 38 até o 41 que eu li, tá bem? Quando eu colocar lá no YouTube já vai estar certinho. Mas vamos lá, gente. Quando a gente lê esse versículo, especificamente o versículo 40, que ele fala que ele vai fazer conosco uma... Obrigada, Carol. A Carol colocou aqui no chat do Instagram o versículo, obrigada. Farei com eles uma aliança eterna. Gente, o temor ao Senhor, o temor a Deus, talvez seja uma joia perdida nos dias de hoje. Uma joia perdida na igreja de Deus hoje. O temor ao Senhor. É muito comum hoje e muito triste a gente ver irreverência, falta de respeito a Deus. É uma marca registrada na nossa geração. Nós saímos agora de um período, nesse período, né, chamado Carnaval. Como nós podemos ver isso, né, de forma tão clara e de forma tão triste, o desrespeito às coisas de Deus, desrespeito ao Senhor, desrespeito a Jesus, desrespeito à palavra, desrespeito ao que os cristãos creem. É muito comum a gente ver isso, mas não só nesses marcos da sociedade que ganham a mídia. É comum e é triste que a gente veja na nossa geração, talvez dentro da nossa casa, as pessoas que não têm esse respeito ao Senhor, essa irreverência com as coisas de Deus. Muito se fala de Deus, muito se fala em nome do Senhor, mas quantas blasfêmias e quanto nome de Deus em vão se usa hoje em dia. As pessoas falam de Deus sem conhecê-lo. As pessoas falam de Deus com tamanho desrespeito. E é muito comum, e é triste que a gente vê hoje. A gente percebe que essa geração e a geração que talvez veio antes de nós, perdeu por Deus admiração, perdeu por Deus consideração, perdeu por Deus importância que Ele tem nas nossas vidas, importância que Ele tem nas nossas famílias, a importância de Deus dentro dos nossos lares. E você pode saber isso, você percebe isso, como a admiração, o temor, o amor a Deus perdeu respeito e lugar na grande maioria das famílias, não só do nosso país, mas do mundo todo. A gente precisa urgentemente restaurar em nossa casa, resgatar em nossa vida, na nossa família, nos nossos lares, o temor a Deus. Mas o que seria esse temor a Deus? Veja, temor a Deus não é medo de Deus. Tem muita gente que acha que temor é medo, só que temor não é medo. O que significa então a palavra temor quando você fala o temor a Deus? E a Bíblia tem tantos versículos que falam sobre temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E aí a gente vai daqui a pouco falar alguns versículos de temor a Deus, mas o que é temor a Deus? A palavra temor significa respeito, reverência, piedade. E aí a gente fala, tem-se ou não tem, a gente medita, tem ou não tem se perdido sobre isso, o respeito ao Senhor. Então quando você fala, eu temo a Deus, significa que você tem por Ele respeito. Eu temo a Deus, eu tenho por Ele reverência. Sabe? Quando a gente abaixa a cabeça, quando a gente vê nos países monarcas, né, que você chega ali, o rei e a rainha, e todos os súditos abaixam a cabeça em sinal de respeito, de reverência, se entendendo que ali está uma autoridade que você não poderia nem olhar para ela. É assim que a gente deve ter temor ao Senhor.
reverência, um coração contrito, respeitoso, piedoso com relação ao nome dele. E isso a gente tem que viver na nossa vida e ensinar também para isso para os nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, ensina isso para os seus filhos. O que é temor a Deus? Filho, a gente precisa respeitar o nome do Senhor. A gente precisa entender que nesse nome há poder, nesse nome há vida, nesse nome há esperança. Deus, o Criador de todas as coisas, Deus que deixou a sua palavra, né, para que a gente se instrua, o nosso manual de vida. Deus que amou tanto o mundo, que enviou o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus poderoso, Deus que já operou milagres, Deus que tem tantas coisas registradas na tua palavra. A gente precisa ensinar aos nossos filhos de quem é Deus, porque muitas vezes os seus filhos ou as pessoas que vivem perto de você, dentro da tua casa, como gostam de usar o nome de Deus em vão e pecam, porque a gente não deve fazer isso, né? Fala de Deus por falar como se fosse qualquer um outro nome. Ah, meu Deus, não sei o quê. Precisamos resgatar o temor, o respeito, o amor, a reverência com relação ao Senhor. Nesse versículo 40, especificamente, a gente aprende aqui 3 lições. Eu vou ler de novo só esse versículo. Eu vou ler numa outra tradução agora, tá? Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. A gente vê que a primeira coisa é Deus que produz o temor. Ele faz isso com base na nova aliança. E que nova aliança é essa que Deus tem conosco? A nova aliança é eterna da graça, ela é fundamentada no sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Então, Deus tem conosco através, né, do que foi feito na cruz de Jesus, daquele sangue derramado, uma aliança eterna, que graça, e isso leva a que Deus nos perdoe e nos purifique de nosso pecado. O temor do Senhor, então, o temor que o Senhor produz começa com esse perdão e nos conduz à reverência, porque você entende quem é esse Deus, entende o que é esse perdão e por que você tem acesso a esse perdão de Deus que te faz filha dele. Com isso no teu coração, com isso em mente, você que sabe do valor do sangue derramado daquela cruz, não tem como você viver sem temer a Deus. E lembra, o que é o temor? É o respeito, é a reverência, o coração piedoso, humilde, reconhecendo que Ele é soberano sobre a tua vida. A segunda lição é que Deus coloca esse temor dentro do nosso coração. Quando Ele fala que Ele colocará o temor no seu coração, ou na outra tradução fala assim, eu farei com que eles jamais deixem de me temer. Por quê? Porque essa regeneração que nós tivemos através do sangue derramado, né, de Cristo naquela cruz, o Espírito Santo começa a habitar no nosso coração. O Espírito Santo começa a habitar em nós e o Espírito Santo vai nos dar, né, discernimento. É Ele quem vai mostrar para nós aquilo que nós devemos ou não fazer. É através do discernimento que vem dele que nós sabemos aquilo que agradará, que não agradará ao Senhor. Quando você está fazendo algo que você sabe que desagrada o Senhor, vem aquele apertozinho aqui no coração. É o Espírito Santo te mostrando, filha, filho, tome cuidado, porque isso não está agradando ao Senhor. Isso não agrada ao Pai. E você, por temer a Deus, por respeitar, por entender quem Ele é, por ser reverente à presença dEle, pede perdão. Senhor, me perdoe. Me perdoe porque o que eu pensei agora, o que eu falei ou o que eu fiz não combina com a vida nova que eu tenho em Cristo Jesus. E a gente precisa também que, quando você fala que a gente
a importância, né, da gente estar fazendo essa devocional todos os dias e de você também ter o seu tempo com o Senhor todos os dias, é porque como Ele nos deixou a palavra, é justamente por temer a Ele e ter essa sede dessa palavra e querer agradar a Ele com a nossa vida, é que a gente vai se dispor a orar e a estudar a Bíblia, né? Fala lá em Salmo 34:11, vinde, meus filhos, e escutai-me, e eu ensinarei o temor do Senhor. A terceira lição que a gente pega aqui nesse versículo é que nós precisamos desfrutar desse temor do Senhor. O temor do Senhor nos leva a bênçãos maravilhosas, gente. Quando você confia em Deus, quando você espera nele, quando você reconhece quem é Ele, quando você sabe que Ele é todo poderoso, que Ele é criador de todas as coisas, quando você vê nele, né, o sentido da vida, e isso vai te levar a bênçãos maravilhosas, porque você começa a confiar nele. E aí você começa a se afastar do mal, você começa a ter discernimento, a sabedoria, você começa a perceber as coisas que você antes não percebia. E você começa também a perceber o quão abençoado você está sendo por Deus, de todas as sortes de bênçãos, para que através das bênçãos, da orientação dele, né, da palavra dele, você possa cumprir os propósitos do Senhor para a tua vida. O Senhor tem propósitos claros para a tua vida. Veja, não é o propósito que você tem na vida. Ah, eu quero achar o meu propósito. Não, busque os propósitos do Senhor para a tua vida. E isso só faz aquele que tem temor a Deus no coração, respeito, amor, que entende que Ele é Senhor, Deus soberano, e que você possa tomar posse dessa promessa. E essa promessa também se estende para os seus filhos, para a sua descendência, que você possa multiplicar, né, dessa oração, dessa palavra, levando ela para os seus filhos, levando ela para dentro da tua casa, levando para o seu cônjuge, levando para o seu local de trabalho. Nós precisamos urgentemente restaurar o nosso temor ao Senhor. E só para que a gente possa finalizar aqui, dos versículos que falam, né, sobre o temor do Senhor, diz lá no Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Depois diz lá em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Em Deuteronômios 8:6 diz, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Tem muitos outros versículos, gente, que falam do temor a Deus, mas que a gente possa se lembrar que Ele é o princípio da sabedoria, que Ele é o princípio de uma vida que cumpra os seus preceitos. É por Ele que a gente alcança conhecimento, é por Ele que, através do temor do Senhor, que nós temos o desejo de nos tornarmos santos a cada dia, mais e mais parecidos com Jesus, porque nós queremos agradar a Deus com a nossa vida, que Ele se agrade de nós, que você busque e peça ao Espírito Santo do Senhor, Senhor, meu Deus, que o Senhor restaure na minha vida o temor ao Senhor, para que eu nunca me esqueça do Senhor e para que eu nunca me afaste de Ti. Peça isso de todo o seu coração. Leia esses versículos que nós lemos aqui hoje, né? Que está lá em Jeremias. Você que chegou agora, eu só vou ler mais uma vez.
esses versículos. Jeremias 32. 38 a 41. Veja como depois que você entende que é temor a Deus, fica mais raro você entender a palavra dele. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento, uma só conduta, para que eles me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e dos seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que eles me temam de todo o coração, para que eles jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem e plantarei firmemente nesta terra todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. E nós falamos amém, Senhor. Amém e amém. Então, baseado nessa promessa, nessa palavra de Deus, que você, minha querida, meu querido, peça ao Senhor. Senhor, restaura o temor ao Senhor no meu coração, para que eu tome posse e possa experimentar desta promessa do Senhor na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. Lembre-se, se você está ouvindo essa palavra, leva isso para dentro da tua casa, leva isso para a tua família, leva isso para as pessoas que você ama, que vivem com você, leva para o seu trabalho, leve isso dentro do teu coração. Saiba, o Senhor fará o bem, o Senhor te fará bem, e é por isso que você precisa sempre, sempre, sempre e a cada dia. Senhor, restaura o meu temor, não permita que eu me afaste do Senhor. Eu quero estar junto contigo, aprendendo mais o Senhor e aprofundando nessa palavra. Faça isso. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém? Então, obrigada, gente. Essa foi a nossa devocional do dia. Que o Espírito Santo fale ao teu coração durante todo o resto do dia sobre essa palavra. Que ela gere frutos do teu coração. Obrigada pela tua companhia, de estar aqui comigo, ao vivo, fazendo essa devocional que é alimento para nossa alma e lâmpada para os nossos pés. É a palavra do Senhor. Obrigada de todo teu coração, meu coração. Sinta-se abraçado e a gente volta a se ver aqui amanhã, ao vivo às 7h30 da manhã. Depois fica gravado no YouTube. Deus te abençoe. Um beijo grande, viu? Amém.